maior avivamento que aconteceu na história da humanidade aconteceu no dia de Pentecostes, porque Deus perdeu que nos últimos dias Ele derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Se você não experimentou ainda a presença do Espírito Santo, comece a dar lugar, porque nessa noite Deus quer te encher. Ele tem mais vontade de te batizar com o Espírito Santo, porque você tem o desejo de ser batizado. É uma promessa. O Espírito Santo é tão real como quando Jesus esteve aqui na terra. Talvez você pare, pense e diz: eu queria viver naquele tempo que Jesus esteve caminhando nas praias da Galileia, andando por Nazaré, pregando. Mas Ele está aqui hoje, nessa noite, pela pessoa do Espírito Santo. E tem pessoas que esteve na presença dele, mas não conseguiram reconhecer que era Ele, como aconteceu com aqueles homens no caminho de Emaús, que enquanto Jesus falava e falava: homens nessa tarde de coração, vocês não sabem que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. E o coração daqueles homens começaram a arder no meio do caminho. E ele falou assim: fica conosco nessa noite, pousa em casa, a gente gostou de falar com você. Dá uma alegria dentro do nosso coração, porque nasceu esperança. E aí Jesus, no partir do pão, desapareceu diante deles. E aí ele olhou para o outro e falou assim: não arde o nosso coração enquanto Ele falava com a gente. Infelizmente, muitas pessoas só reconhecem a presença dele quando Ele vai embora. Quando o avivamento termina, você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas têm saudade, porque não valorizaram o tempo em que Ele esteve sendo derramado aqui na terra. Todo avivamento que aconteceu na história da humanidade, Ele veio, só que depois de um tempo Ele foi embora. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não suportaram o vento de prova, não estavam prontos para a perseguição. É uma igreja que queria cair no poder, sentir o fogo do Espírito Santo, mas não queriam gastar tempo na presença dele. Aleluia. Queriam experimentar agora no culto, mas nunca se prepararam para que aquela experiência fosse real na vida delas. E aí as pessoas têm saudade, porque você vai hoje para a igreja, não vê glória, você não vê mais milagres acontecerem, você não vê mais pessoas cegas chegando, paralíticos andando, pessoas mudas falando e mais do que isso, mortas ressuscitando. Aleluia. A gente vê as pessoas vindo a Cristo por causa de um apelo que muitas vezes nós fazemos, porque nós queremos que as pessoas andem com a gente. Nós queremos muitas vezes que elas entendam que o céu é um lugar onde não vai haver mais dor, mais sofrimento, e tudo isso é verdade. Só que nós fazemos isso muitas vezes sem Deus nos dirigir, sem a presença do Espírito Santo, que deveria atrair as pessoas para vir para o culto. Nós deveríamos nos envergonhar da nossa fé, não do Evangelho, mas de como nós pregamos ele, de como nós conduzimos o culto, porque muitas vezes Deus não esteve no nosso meio, mas por orgulho, por vaidade, continuamos pregando, adorando, e a nossa música não subiu até o céu, porque nós não acreditamos que a nossa adoração tem o poder de tocar o coração de Deus, de fazer Ele descer nos nossos cultos. Quando aconteceu o primeiro avivamento na igreja, foi acompanhado de uma grande perseguição do inferno. As pessoas tentaram parar Pedro, João, prenderam eles, mas toda vez que eles estavam dentro de uma prisão, por algum motivo um anjo entrava lá dentro para livrar eles daquele lugar. É como se Deus estivesse dizendo assim:
capaz de entregar a própria vida para Jesus. Eu já ouvi testemunhos na terra, irmão, que fez homens se levantar da cadeira e glorificar a Deus. Mas Estevão tem um testemunho diferente, porque quem se levantou do trono foi Jesus para falar, para ouvir o seu testemunho. E há uma palavra na Bíblia que diz que ele ficaria sentado até que seus inimigos fossem colocados por escabelos de seus pés. Mas na hora que ele viu Estevão dar um testemunho de sua fé no Evangelho, de que ele era crente, Jesus se levantou para ver o que estava acontecendo lá na terra. Será que o seu testemunho nessa noite seria capaz de fazer se levantar do seu trono para poder te ouvir? Ou só iria arrancar aplausos da multidão? Enquanto os homens tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão tinha para dizer, Jesus estava de pé para enxergar o que estava acontecendo aqui na terra. Sabe por que as pessoas tapavam os ouvidos? Porque se eles ouvissem, eles iam ter que acreditar. Sabe que não quiseram receber porque eram religiosos? Eram grandes demais para poder ouvir a mensagem da boca de um diácono que era cheio da presença do Espírito Santo, que sacudiu a fé ao ponto da sua oração impactar o apóstolo Paulo. Aleluia! Porque aquilo foi no coração dele. E um dia ele falou: eu consenti na morte de Estevão. Imagina Paulo, toda vez que ele era perseguido, ele lembrava que um dia ele perseguiu os cristãos, que um dia ele matou alguém que era inocente, e agora era ele que estava disposto a pregar esse mesmo Evangelho. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, Deus falou com Ananias, e Ananias falou: Senhor, mas eu sei quanto mal esse homem tem feito contra a tua igreja, como ele tem recebido cargos dos principais sacerdotes para nos perseguir.